Olá, esse aqui é o coco, né? É um coco verde e ele tem uma boina e um casaquinho super charmoso. Tem a cabeça articulada aqui e né, essas duas peças elas saem, né, para poder a criança interagir. Cabelinho colado, eu fiz com agulha 2,5, ele tem cerca de 20 centímetros. Usei o fio Bella, mas dá para fazer com qualquer fio, com qualquer grossura, de qualquer marca, desde que você siga a receita e use uma agulha mais grossa ou mais fina, dependendo aí da marca que você for usar. Eu vou começar aqui pelo pé. Vou fazer um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Vou fechar um pouco aqui esse anel mágico, colocar o marcador nesse último ponto. E a minha segunda carreira vão ser de 6 aumentos. No final vamos ter 12 pontos. Um aumento aqui em cada ponto. Vou passar o meu marcador aqui para cima. E aí nessa próxima carreira aqui, vou fazer um ponto baixo e um aumento. Essa sequência por 6 vezes. E aí no final vou ter 18 pontos. Então, um ponto baixo, aí no próximo ponto, um aumento. Na volta 4, eu vou contornar esses 18 pontos, mas pegando só aqui a alça de trás. Assim eu consigo separar muito bem a sola e essa parte aqui, ela vai ficar retinha do pé. Aqui as carreiras 4 e 5 vão ser ponto baixo sobre ponto baixo. Vou contornar esses 18 pontos, só que agora pegando os pontos normalmente, né, nas duas alcinhas. E aí vou fazer aqui por 2 carreiras. Passei meu marcador para cima, na carreira 7 eu vou começar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora 3 diminuições aqui seguidas. 1, 2, 3. E agora eu vou até o final com mais 6 pontos. Agora eu vou colocar aqui um botão. Esse aqui, ele tem 18 milímetros. Pode ser esse botão, que é o jeito mais fácil, né? Você já compra pronto. Ou então você pode recortar aqui, mais ou menos parecido. Esse aqui é uma tampinha de plástico. E colocar aqui no fundo. Por ser mais prático, não ter que ficar recortando, eu uso esse botão. E aí ele tem 18 milímetros, então é mais fácil de chegar no armarinho e comprar. Ou então você pode medir aqui, ó, assim, uma pecinha, e aí chegar no armarinho, levar esse molde e pedir um botão mais ou menos desse tamanho. Próxima carreira, 5 pontos baixos, aqui no começo. 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição, um ponto baixo, mais uma diminuição. E agora eu vou até o final com mais 5 pontos. Na volta 9 agora eu vou começar de novo com 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. E agora eu vou até o final com 6 pontos. Até ali o marcador. Eu tenho aqui 12 pontos. E agora nas voltas 10 e 11 eu vou contornar, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo nessas duas carreiras aqui. Cheguei aqui no final das 2 carreiras. Agora eu vou cortar aqui meu fio. Não precisa ser grande, mas eu não vou puxar. Deixa aqui. Agora eu vou virar aqui e a gente vai fazer o detalhe aqui no pé. Lembra que a gente costurou 18 pontos na alça de trás, então sobraram as alças da frente pra gente poder costurar agora. Vou começar com o nó corrediço. E aqui, ó, essa aqui é a emenda. Eu gosto sempre de deixar o marcador passando por toda a peça. Assim eu consigo ver, se precisar desmanchar, né, até onde eu tenho que voltar. Então aqui,
que foi a emenda, eu vou chegar só um pouquinho pro canto para não ficar emenda em cima de emenda. E eu vou passar aqui para costurar agora nessas alças da frente os 18 pontos. Assim, esse aqui é o truque para a boneca poder ficar de pé. Assim, esse pé vai ficar mais retinho e a peça vai ficar de pé. Cheguei aqui no final para cortar o fio também. E aqui, ó, eu vou puxar esse fio aqui do nó corrediço. Vou passar a agulha aqui por dentro para poder puxar ele para cá. Assim eu consigo fazer um nozinho aqui e já vai ficar escondido. Com esse aqui eu vou fazer um ponto falso. Eu vou pular um ponto, aí no segundo eu vou passar com a agulha assim de cima para baixo. Eu vou passar esse fiozinho lá para trás. Aí eu vou voltar no último que eu tava, com a agulha passando só aqui pelo meio, só por dentro de uma alcinha, e eu vou puxar esse fio lá para trás também. Aí aqui eu ajeito para que todo mundo fique mais ou menos assim do mesmo tamanho. E vou encaixar aqui, ó, no mesmo buraco e puxar esse fio. Tá vendo com enchimento também. Eu coloquei enchimento para ficar mais fácil, para o pezinho ficar mais durinho, mais fácil de costurar. Aqui, agora eu consigo fazer os 2 nós e depois empurro esse nozinho que sobra para dentro. 1, 2. Vou cortar aqui. E vou virar esse nozinho ali pra dentro, assim. Sumiu completamente. Aqui a emenda não tá exatamente aqui no meio, né? Ela ficou mais pro cantinho. E aqui o pezinho ele já para de pé. Agora eu vou trocar essa linha. A gente vai usar a parte da calça agora. E eu vou usar esse marrom aqui pra calça. Eu não puxei o fio para poder fazer essa troca de um jeito muito mais simples. Eu vou encaixar a agulha aqui, nessas 2 hastes aqui, ó, que sobraram, nessas 2 perninhas, assim. E agora aqui, vou deixar só uma pontinha o suficiente para que eu possa amarrar. E eu já vou puxar aqui, ó, assim. E agora eu já vou começar a próxima carreira. A minha próxima carreira vai ser a 12. E eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes essa sequência, pegando apenas na alça da frente. Então, nessa alcinha aqui, ó, da frente. Assim a calça vai ter a impressão de que é mais larga do que a bota. Então, vou começar aqui, ó, ponto baixo. 1. Aí depois no próximo ponto. 2. Pegando só assim a alça da frente. 4, 5 e agora um aumento. Vou fazer essa sequência de novo. Tô aqui no meu 5º ponto, só falta um aumento agora. Vou puxar aqui um pouquinho pra gente poder finalizar essa parte aqui, ó. Aqui é só puxar o fio preto, que isso aqui desfaz, ó. Só puxar. Ah, ficou direitinho. E aqui, eu vou dar 2 nós com esse final do preto e o começo aqui do marrom da calça. Não puxa muito, senão vai ficar muito apertado o ponto. 2. Aí esses restinhos de linha aqui, eu já vou encaixar aqui pra dentro, ó. Já vão fazer parte do enchimento. Aí. E agora aqui o último aumento que ficou faltando. Marcador para cima. Agora da volta 13 até a 15, são 3 carreiras, pegando o ponto normalmente aqui, ó. 3 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo, contornando os 14 pontos que eu tenho aqui.
E aí vai dar pra ver esse efeito da calça um pouco mais frouxa que a bota. Terminei aqui as 3 carreiras. E agora nessa volta 16, vai ter uma diferença entre a primeira perna e a segunda. Quando você fizer a primeira perna, até então, até a carreira 15, vão ser iguais. E aí, nessa carreira 16, na primeira perninha, vão ser de 10 pontos aqui. Vai fazer 10 pontos. Ela não chega até o marcador, não chega até o final. E aí eu fiz essa primeira perninha, tô na segunda. E aí quando você chegar aqui na segunda perna, nessa carreira 16, vão ser apenas 4 pontos. Então, aqui, primeira perninha, 10 pontos, segunda perna, 4 pontos. Carreira 17 agora. Pode tirar esse marcador daqui. Agora eu vou unir as pernas. Quando eu terminei essa primeira perninha aqui, corta o fio e pode puxar ele ali pra dentro. Daqui a pouco a gente arremata. E aí, nessa segunda perna, não corta. O fio ainda tá aqui no novelo. Eu vou começar com 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Aí eu vou pegar a minha primeira perninha. Nesse ponto aqui, ó, que eu acabei de passar o fio ali pra trás, eu vou encaixar aqui. E aqui agora eu vou começar fazendo pontos baixos. Eu tenho 14 pontos em cada perna, então eu vou circular esses 14 pontos. Eu já fiz um aqui. E aí eu vou só contornando aqui. 2, 3, até chegar do outro lado com 14. Fiz aqui os 14 pontos. Agora chegou a parte aqui dos aumentos, em cima das correntinhas, né? As correntinhas, elas estão para esse lado aqui. E aí, quando eu olho aqui, eu vou pegar a alcinha que fica aqui embaixo, assim. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, né? O meu aumento. Um e no mesmo lugar o outro. A mesma coisa para a alcinha do lado. Ela acaba já virando, já fica até mais fácil de fazer esse aumento aqui. Então, tenho aqui 2 aumentos nas alcinhas. Vou voltar para a perna e fazer mais 14 pontos aqui nessa perna. Então, eu terminei uma repetição de 14 pontos e os 2 aumentos. E agora eu já estou na segunda repetição, os 14 pontos na perna. E aí, depois aqui atrás, a gente vai fazer mais 2 aumentos. Cheguei aqui, os 14. As alcinhas, ó, elas já estão aqui até arrumadinhas para poder fazer os 2 aumentos. Então, vou encaixar aqui na primeira. Eu vou fazer aqui os meus 2 pontos baixos. Vou pegar a segunda alcinha. E mais 2 pontos baixos. Agora, eu tenho 36 pontos aqui. E chegou a hora de colocar o marcador. Esse aqui agora é o meu último ponto e vai ser na parte de trás do bonequinho. Então, essa parte aqui já é a maior parte do corpo. Então, agora eu vou subir da carreira 18 até a 20. Vão ser 3 carreiras contornando os 36 pontos que eu tenho. Mas atenção nesse primeiro ponto aqui, que ele fica bem escondidinho. Aqui, ó. Ele fica bem apertadinho. E aí tem que pegar, senão só vão ser 35 pontos. E agora sim, vou só contornar aqui. Eu deixo o meu marcador aqui embaixo e aí eu vou girando. Quando tiver 3 pontos bem acima aqui do marcador, eu sei que chegou aqui a minha carreira. Esse fio aqui, daqui a pouco a gente arremata. Então, vou só contornar essa parte aqui de fora. Depois das 3 carreiras, agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Isso aqui por 6 vezes. Aí no final vamos ter 30 pontos. 3, 4 e diminui. Essa sequência. Carreira 22, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou contornar os 30 pontos que eu tenho aqui. Carreira 23, agora a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2,
3 e diminui. Vou fazer essa sequência por 6 vezes e no final vamos ter 24 pontos. Antes de voltar para o corpo, vou fazer aqui o braço. E aí eu vou começar aqui com o anel mágico e 6 pontos. Fechei aqui o anel. Nesse último ponto, eu vou colocar aqui um marcador. E aí agora na segunda carreira, uma sequência de um ponto baixo e um aumento, por 3 vezes. No final vou ter 9 pontos. Vou fechar aqui melhor o anel, virar o trabalho, passar o marcador. Na carreira 3 vai ser 9 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo. Carreira 4, agora vou começar aqui com 2 pontos. 1, 2, agora uma diminuição. 3 pontos. 1, 2, 3, mais uma diminuição. Fiquei, então, com 7 pontos. Agora, eu vou subir 9 carreiras, contornando esses 7 pontos. Então, eu vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Deixo o marcador aqui, vou só girar até ter 9 pontos, um acima do outro. Eu terminei aqui o braço, né? Fiz aqui as 9 carreiras, e aí eu passei o fio ali pra trás, assim como eu fiz naquela parte da perna. Só passar aqui, assim, simples. Depois que eu terminei os 2 braços, aí agora vou voltar aqui. A gente vai cortar esse fio, porque eu vou trocar agora. Voltar pra essa cor aqui que eu tô usando pra pele. Eu vou encaixar aqui, do mesmo jeito que eu fiz a troca de cor aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó, o novo fio e puxar assim. Agora aqui eu vou fazer 24 pontos, né? Porque eu tenho 24 aqui, vou contornar de pontos baixíssimos na alça de trás. Então, vou pegar aqui só nessa alça assim atrás e vou fazer pontos baixíssimos. Eu vou ali, ó, até o final. Aí, agora que eu já prendi aqui por alguns pontos, eu vou puxar esse aqui, ó. A gente já viu isso aqui embaixo na perna. E agora sim eu vou trazer esse aqui, ó, pra gente poder arrematar esses 3 juntos. Não aperta. Pronto. Fiz aqui os nós, já posso deixar eles aqui pra dentro e seguir normalmente agora com esse fio aqui. Carreira 25, eu vou fazer pontos baixos, pegando só na alça de trás. Antes eram baixíssimos, né? Agora são pontos baixos mesmo. Aí eu vou contornar fazendo os 24 pontos. Das carreiras 26 a 29, vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, ainda contornando os 24 pontos. Agora mais 4 carreiras. Aí no total vão ser 5. A partir daqui desse ponto baixíssimo. Agora vamos colocar os braços. Vou começar aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar um dos bracinhos aqui e naquele ponto que eu passei a linha ali pra trás, eu vou encaixar aqui, ó, com o corpo ainda na agulha. Vou encaixar aqui. E agora eu vou contornar esses 7 pontos que tem aqui no braço. Vou fazer eles aqui agora, ó. Vou apertar bastante esse primeiro ponto, para que não fique buraco. Já fiz aqui, ó, um ponto. 2, 3, 4,
5, 6, 7 pontos só no braço. Agora eu vou voltar aqui pro corpo. Ó, esse aqui foi o primeiro, aquele quinto, né? Depois eu peguei o braço. Então, eu vou aqui, ó, do lado dele. E eu vou apertar esse ponto aqui também, né? Esse fio aqui, para que não fique buraco embaixo do braço. E aqui eu vou fazer 13 pontos, né? Pegando a partir desse aqui, esse aqui eu já conto. 1, 2, são 13, até chegar aqui na outra lateral. Fiz aqui os 13 pontos, aperta aqui bastante, já venho no próximo braço, no mesmo ponto. E agora mais 7 pontos nesse braço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí nesse ponto mais frouxinho aqui, 7. Agora eu já volto aqui no corpo e termino com mais 6 pontos ali até o marcador. Aperta esse aqui. E agora mais 6 pontos. Passo o marcador aqui pra cima. Nessa carreira eu tenho 38 pontos. E agora eu vou fazer 8 diminuições aqui, que é pra poder começar a fechar e fazer o ombro. Eu vou começar essa próxima carreira aqui, carreira 31, com uma diminuição. Pronto. Agora eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. 1, 2, 3 e diminui. Aqui, ó, pegando aqui no braço. Pronto. Fiz uma vez essa sequência, vou continuar fazendo até chegar aqui e aí vai sobrar um pontinho, vou fazer esse pontinho bem acima do marcador. Tenho aqui os 30 pontos e aí agora eu vou fazer aqui a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição de novo, mas agora por 6 vezes. 1, 2, 3 e diminui. No final dessa carreira aqui, vamos ter 24 pontos. Esse fio aqui, os fios aqui do braço, eu posso juntar e dar 2 nós aqui sem puxar muito. E mantê-los aqui dentro. Vai colocando enchimento aqui, já dá pra passar da cintura. Assim fica bem mais fácil de segurar a peça também. Carreira 33 agora, eu vou começar aqui com um ponto baixo, uma diminuição, e agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. No final vai sobrar um pontinho, e aí eu faço esse pontinho bem acima do marcador. E aí vamos ter 18 pontos. Carreira 34 agora, um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer isso por 6 vezes, no final vamos ter 12 pontos. O ombro aqui já tá feito. Agora da carreira 35 até 41, eu vou só contornar fazendo aqui os 12 pontos. Então, vão ser 7 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo. Vai ter um pescoço bem grande, mas isso aí vai ser para poder segurar a cabeça e fazer com que ela fique articulada. Depois aqui das 7 carreiras, agora eu vou fechar com 6 diminuições seguidas. Só que eu preciso que esse pescoço fique com bastante enchimento, ele tem que ficar durinho. Então, vou fazer só 4 aqui, para ter espaço suficiente, para que depois eu coloque mais enchimento. Só um buraquinho aqui, ó, e essa parte não tem tanto enchimento assim. E aí, eu vou colocar aqui com a ajuda da tesoura, para ele ficar bem durinho, para sustentar a cabeça. Agora, eu vou terminar com as outras 2 diminuições que faltaram. Pronto, aqui eu já posso cortar o fio, tirar esse marcador aqui e puxar aqui da agulha. Aqui com uma agulha de tapeceira, eu vou fechar esses 6 pontinhos que tem aqui, pegando só na salsinha aqui de cima, ó, passando pelos próximos 5 pontos. Fiz 1, 2,
3, 4, 5. Aí, nesse sexto aqui, eu vou pegar os 2 pontos. E aqui agora é só segurar aqui e puxar. Aí ele fecha. Vou passar essa agulha aqui pra trás e sair aqui embaixo. Assim, ó. Pode apertar bastante aqui, porque já tá fechado. Aqui eu já posso até cortar esse fio. E então, terminamos aqui o corpinho. Vou começar agora a cabeça. E aqui um anel mágico e 8 pontos aqui dentro. Agora eu vou passar aqui o marcador, uma linha de uma cor diferente. E na próxima carreira vão ser 8 aumentos. Vou fechar aqui direito o anel, pra ficar cerradinho assim, mais um pouquinho. Pronto. Na carreira 3 agora, vai ser a sequência de um ponto baixo e um aumento, por 8 vezes. Aí no final vamos ter 24 pontos. Aqui na volta 4, eu vou continuar fazendo aumentos seguidos. Só que para que a peça fique bem redonda, eu vou desencontrar esses aumentos. Se ficasse um aumento assim bem em cima do outro seguido, a peça não ficaria redonda, ela ficaria hexagonal. Então, sempre que for par, eu vou dividir para poder desencontrar esses aumentos. Aí vai ficar um aumento aqui e o outro mais assim pro meio. Essa segunda repetição aqui, eu vou começar com 2 pontos baixos e um aumento, né? Mas agora só um ponto baixo, um aumento. E agora sim, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui por 7 vezes. E aí depois no final vai sobrar o ponto que eu dividi. E aí eu faço ele aqui no marcador. Na volta 5, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, aí agora um aumento. Vou fazer isso por 8 vezes. No final vamos ter 40 pontos. Na volta 6, 4 pontos baixos e um aumento. E aí eu vou colocar só 2 aqui nesse começo. 2 pontos, 1, 2, aumenta. E agora a repetição aqui de 4 pontos baixos e um aumento, por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, aumenta. E aí eu vou continuar essa sequência aqui pelas 7 vezes e quando chegar aqui no final vão sobrar os 2 pontos e aí eu coloco eles aqui. Na volta 7 agora, a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Aí no final vamos ter 56 pontos. Chegando aqui no final, eu tenho 56 pontos. E agora eu vou contornar fazendo 14 carreiras com esses 56 pontos. Então, eu vou deixar meu marcador aqui. E aí eu vou girando essa peça até terem 14 pontos aqui em cima. Aí eu sei que já chegaram as 14 carreiras. Eu subi aqui as 14 carreiras e agora eu vou deixar aqui de lado para colocar os olhos. Eu vou colocar aqui entre a carreira 7 e 8, contando a partir daquela que subimos 5 pontos baixos e um aumento. Eu sempre deixo marcado aqui e assim já fica mais fácil. É nessa carreira aqui. Vou só chegar pra cá pra não ficar bem em cima aqui do marcador. E é a partir daqui que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, entre a 7 e a 8. O primeiro furinho, tanto faz o lugar. Vou só abrir um pouquinho assim para poder encaixar aqui. Tô usando esses olhinhos de 12 milímetros e eles são achatados. Aqui. Ele cobre um pontinho. Então, eu preciso de 9 espaços entre um olho e outro, 9 pontos visíveis. Então, depois que eu encaixar aqui, eu vou contar esses 9 pontos, mais um, que é o que o meu olho cobre. Aqui agora, na mesma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
mais um pontinho. Então, vou colocar aqui. Vou abrir um pouquinho. E agora passar aqui e colocar as travas. Antes de colocar a trava, eu preciso ver se realmente tem aqui os 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou pôr as travas. Agora eu vou começar a fechar essa cabeça. Do mesmo jeito que a gente subiu aqui, eu vou fechar. Então, vai ser a partir de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui agora essa repetição de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e diminui. Essa repetição por 8 vezes. Próxima carreira, eu vou começar aqui com 2 pontos. 1, 2, agora uma diminuição. Depois disso, a repetição de 4 pontos baixos e uma diminuição, agora por 7 vezes. E aí, depois, quando chegar ali no final, vão sobrar 2 pontinhos. E aí, eu faço 2 pontos baixos. Carreira 24 agora, repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição. Isso por 8 vezes. No final, vamos ter 32 pontos. Na volta 25, vou começar com um ponto baixo, uma diminuição. E agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. E aí, no final, vou colocar um ponto que sobrou. Volta 26 aqui, um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. Aí, no final, vamos ter 16 pontos. Terminei essa carreira aqui, eu tenho aqui 16 pontos e agora eu vou subir aqui 6 carreiras, contornando esses 16 pontos. Agora eu vou colocar enchimento só para poder manter o formato, principalmente nessas quinas aqui, para que a cabeça fique bem redondinha. Eu não coloquei muito aqui para não me atrapalhar a costurar. Eu vou subir aqui as 6 carreiras e depois eu termino de completar. Cuidado aqui para não deixar os pontos abertos. Terminei as 6 carreiras. Agora eu vou cortar aqui o fio. E essa parte aqui eu vou só empurrar ali pra dentro. Pode puxar aqui, tirar os marcadores. Vou só passar aqui pra dentro, ó. Assim. Essa parte aqui do pescoço eu também tenho que empurrar. Ela tem que ficar ali pra dentro. Assim. Aí aqui é que encaixa o meu pescoço. Agora eu preciso ver se precisa de mais enchimento, né? Eu preciso colocar mais enchimento aqui, ele tá bem fofinho e ó, não tá no formato ainda. Vou colocar mais enchimento até chegar no formato que eu quero. Agora vamos fazer as orelhinhas. Vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Agora eu vou cortar aqui esse fio. Pode puxar aqui. Vou passar para a segunda. Vou deixar aqui um comecinho aqui do anel mágico, só para me facilitar na hora de dar os nós ali. De novo, mais 6 pontos aqui dentro. Vou cortar. E aqui é só puxar assim. Aí tem esse fio aqui, que foi do finalzinho desse último ponto baixo, e tem o fio aqui que é de fechar o anel mágico. Eu vou puxar esse aqui para poder fechar o meu anel. Esse que vem aqui pelo meio. Aí eu tô vendo aqui, ó, tem um para baixo e falta um ali em cima, para ficar mais fácil de dar os nós. Então esse aqui que eu acabei de puxar para fechar o anel, eu vou passar por dentro desse primeiro pontinho aqui. Vou passar minha agulha aqui, ó. E vou levar esse fio lá para trás. Agora eu tenho aqui, ó, um fio em cima e um fio embaixo. Pode fechar bastante para não ficar com um buraquinho aqui. Essa aqui já é a orelhinha. Vou fazer a mesma coisa para esse outro lado. Puxar aqui o do anel mágico e passar ele aqui em cima.
aqui na cabeça, eu vou contar 7 pontos pra cá, né, depois do olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou encaixar bem aqui no meio, ó, na mesma carreira que eu encaixei os olhos. Vou virar pro outro lado. Vou passar minha agulha aqui, ó, num ponto em cima. E vou posicionar a minha orelha desse mesmo jeito. E vou puxar esse fiozinho aqui. Vou encaixar no mesmo lugar, mas só que um ponto aqui em cima. E puxar o fio daqui de cima. Repara que eles estão saindo no mesmo ponto, mas entrando com um pontinho de diferença. Né? Tem 7 aqui na frente. E ó, e é aqui que eu vou dar o nó da minha orelha. Dois nós. Pode cortar rente aqui. E empurrar esse nozinho ali pra dentro. Fica bem orelhudo assim, só que depois a gente vai passar o cabelo aqui e aí vai esconder essa parte. Tem que ser bem orelhudinho, porque se fosse menor, com menos pontos no anel, não iria aparecer. Vou encaixar a outra agora. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na carreira aqui do meio. No ponto de cima, eu vou puxar o fio de cima. No ponto aqui de baixo, eu vou puxar o fio aqui de baixo. Aqui saindo no mesmo ponto, mas entrando por pontos diferentes. Pode dar 2 nós aqui. Vou cortar rente. Pode empurrar. E agora o nariz. Vou pegar aqui o fio. Cortar um pedacinho. Colocar aqui nessa agulha. Fica mais fácil. Eu vou encaixar aqui embaixo, para que o nozinho fique aqui por baixo. Eu vou colocar aqui, ó. Uma carreira aqui, bem abaixo, na linha bem abaixo aqui, ó, dos olhos. Nessa carreira aqui. Eu vou contar também com esse pontinho que fica aqui. Tem 9, né? Se a gente parar pra ver aqui nesse meio. Mas esse aqui embaixo, ele também aparece. Então, eu vou contar 4 para um lado, 4 para o outro, o nariz vai ser de 3. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Contando com esse pequenininho que fica aqui embaixo dos olhos. 1, 2, 3, 4. E aí, sobraram os meus 3 pontinhos bem aqui no meio. Vou deixar fio suficiente para poder amarrar. Se tiver na dúvida, vai devagar, ó. Vai pegando assim, um de cada lado. E aí, depois, mais um, até sobrarem os 3. Aqui, eu vou passar, né, pelos 3 fios. Vou passar aqui 4 vezes. Pelos 3 pontos. Passei a primeira. A minha segunda, eu vou tentar mirar esse fio mais pra baixo. Assim, ó. Na hora de puxar aqui, vou tentar fazer com que ele fique encaixado aqui nessa parte de baixo, ó. Agora, mais pra parte de cima. Assim. Tenho aqui os 3, né? Um alinhado com o outro. Agora, o meu quarto vai ser passando bem aqui no meio. E eu já vou levar ali pra baixo, pra sair no mesmo lugar. Esse fio é bem aqui no meio, assim, ó. Não puxa muito pra não deformar. E aqui pode dar os 2 nós. Esse aqui é o chapéu. Eu vou usar a mesma cor que eu usei no casaco. E aqui, esse começo, esse disquinho aqui, é exatamente o mesmo jeito que eu começo a cabeça. Mas a cabeça eu vou até 5 pontos baixos e um aumento. E aqui eu parei em 4. Mas tá tudo aqui do lado.
né? Eu começo com 8 pontos e depois eu vou um ponto baixo, um aumento, 2, 3, 4. E aí, depois dessa carreira aqui, eu vou para a carreira 7 e eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, contornando os 48 pontos que eu tenho. Carreira 8 agora, 5 pontos baixos e um aumento. No final, vamos ter 56 pontos. Eu vou fazer esses 5 pontos baixos e um aumento por 8 vezes. 3, 4, 5 e aumenta aqui. Agora é só continuar essa repetição até aqui o marcador. Terminei. E agora da carreira 9 a 11 eu vou contornar esses 56 pontos que eu tenho aqui. Vão ser 3 carreiras, de ponto baixo sobre ponto baixo. Depois que eu subir aqui as 3 carreiras, agora eu vou fazer aqui 20 pontos baixos, normalmente. E agora os outros 36 pontos, aqui até chegar no marcador, eu vou pegar só a alça da frente. Fazer aqui só na alça, assim, ó. E aí vai dar aquele efeito da boina. Aqui esses pontos que eu fiz na alça da frente, a gente consegue entortar assim, com a mão mesmo. E aí depois, quando a gente colocar na cabeça, vai ter esse efeito da boina. Eu terminei aqui, passei o fio, ó, aqui por dentro, o do anel mágico também, e dei os 2 nós. Agora eu vou iniciar aqui o casaco. Eu vou usar esse fio aqui amigurumi, porque eu adorei essa cor. Achei que combinou bastante com o verde. Eu vou deixar aqui um fio suficiente só para depois eu poder arrematar. E eu vou começar com 26 correntinhas. Nó corrediço. E agora 26 correntinhas. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui, essa primeira correntinha. Na segunda, aqui, ó, nessa parte de trás. Aqui é a correntinha. Na frente, na parte de trás tem umas alcinhas aqui em cima, e é aqui que eu vou pegar, para o acabamento ficar mais bonito. E aí eu vou voltar fazendo 25 pontos baixos, pegando aqui nessa alcinha aqui em cima. Terminei as 25 correntinhas e aqui, ó, fica o acabamento tanto desse lado quanto desse outro aqui. Eu acho bem bacana pegar nessa alça de trás. Vou fazer aqui uma correntinha e aí eu vou virar a peça. Vou pular essa correntinha e aí eu vou começar aqui fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular aqui agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu encaixo a minha agulha. E aqui agora 9 pontos. Esse buraco aqui que eu fiz é para poder passar o braço já. Depois a gente vai fazer a manguinha. Esses 9 pontos aqui é na parte das costas, entre um braço e outro. De novo, para fazer o outro braço, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu encaixo aqui e vou terminar também com 3 pontos baixos, assim como foi lá naquele começo. 1, 2, 3. Uma correntinha. Aqui eu tenho 25 pontos. Vou virar aqui e vou fazer esses 25 pontos. Só que eu tenho que tomar cuidado para fazer eles nessa correntinha aqui, ó, certinho. Então, vou começar aqui 3 pontos. 1, 2, 3. Essa parte já estava fácil. Preciso fazer 5 pontos baixos aqui, um para cada correntinha. Então, deixa eu olhar aqui as correntinhas. 1, 2, 3, 4. Ó, essa quinta aqui, ela ficou um pouquinho mais bagunçada. Vou pegar aqui na alcinha de trás. Assim, ó, para poder fazer os pontos. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou fazer agora os 9 pontos aqui, esses são fáceis também. Fiz aqui os 9. E agora, de novo, nas correntinhas, preciso fazer os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa primeira correntinha, ela sempre fica um pouquinho diferente, né? Mas aí é só você achar aqui as alcinhas e vai contando. 2, 3, 4, 5. Vou terminar aqui com esses 3 pontos. Então, temos aqui 25 pontos. Eu só fiz ponto baixo sobre ponto baixo, só que dar mais atenção aqui nessa parte das correntinhas. Vou continuar fazendo por mais 13 carreiras, serão 14 no total, né? Eu já tenho essa aqui, aí agora é só correntinha, viro o trabalho e aí continuo fazendo esses 25 pontos até o final. E aí vai contando que no final vão ser 14 carreiras. Fica fácil, não precisa nem colocar marcador porque tem um buraco enorme aqui, então a partir daqui a gente vai contando 14. Eu subi aqui as 14 carreiras. Fica fácil de contar, porque ele meio que separa aqui, ó. Faz uma sombra, então ele vai separando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fica... Não precisa colocar nem marcador. E aqui eu vou fazer uma carreira contornando aqui de ponto baixo. Mas aqui em cima eu vou fazer meio ponto alto para fazer uma golinha. Então, aqui, ó, nessa lateral, eu queria que ela ficasse redonda. Então, eu terminei aqui, os 14, né? E aí, eu vou colocar mais um ponto aqui no mesmo lugar. Só para que essa lateral aqui, ela fique mais redondinha. Então, tem 2 aqui. E agora, em cada buraquinho, eu vou fazer ponto baixo. Ó, ela já virou aqui, ó, já ficou redonda. Pode ser 2 ou 3 pontos aqui nessa lateral. Então, vou fazendo aqui, ó. Espero que dê pra perceber onde que ficam os pontinhos. Ó, aqui e nesse meio. Esse aqui fica mais fácil de ver, né? Mas tem que ter nesse meio aqui também. Cheguei aqui no final. Agora eu já vou laçar. E aí, nesse primeiro ponto aqui, ó, só nessa alcinha aqui da frente, eu vou fazer aqui ponto alto. Assim, para poder fazer essa golinha. No mesmo lugar, ponto alto. Vou fazer 3 aqui. Pontos altos. Agora, eu vou continuar ali até o final com meio ponto alto. Pegando só nessa alça aqui da frente, ó. Então, fiz no começo 3 pontos altos e agora eu vou contornando aqui até o final com meio ponto alto. Cheguei aqui no final, só tá faltando um, aquele do nó corrediço. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos, só pegando a alça da frente também. Um. 2. 3. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos nessa lateral, assim como eu fiz nessa lateral aqui, e vou levar esse fio junto para poder arrematar. Acho que já é o suficiente desse fio aqui que eu tô carregando. Vou puxar aqui, ó, assim. Vou cortar. Não esquece de puxar. Aqui não, agora pode deixar do jeito normal, porque aí ele vai entrar aqui. Vou terminar aqui de ponto baixo agora. Nessa lateral aqui eu vou fazer 2 pontos, que é para poder ficar a curva aqui, como essa, bem redondinha. E eu vou cortar aqui, essa parte já ficou bonitinho, não vou passar em cima dela de novo. Vou cortar aqui um fio, para depois eu poder arrematar. Pode puxar. E aqui agora as mangas. Essa parte ficou bem retinha, bem fácil de fazer. A manga eu vou começar aqui, deixar o fio suficiente para que depois eu possa amarrar. Nó corrediço. E aí eu vou encaixar aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontinhos que tem aqui. Aqui foram aquelas correntinhas e aqui tem os pontos que
são fáceis de ver. Eu tenho que fazer isso pelo lado de fora. O lado aqui, ó, que a gente acabou de fazer esse acabamento. Então, vou encaixar aqui, ó, num aqui do canto, para que esse arremate fique pra dentro do braço, né, mais escondidinho. Vou encaixar aqui. Nesse momento, eu só vou pegar nessas alças da frente, dessas correntinhas, porque é o que sobrou. A gente já usou a outra alcinha. E aqui eu vou fazer pontos baixos. Pegar assim, ó, em cada alcinha pra fazer ponto baixo aqui. Já tem 3, 4, 5. Eu vou fazer um ponto nessa lateral, ó, nesse ponto aqui. 6. E agora eu vou voltar fazendo pontos baixos nessa parte aqui de cima. E um aqui, nessa lateral igual fizemos pra cá. Espero que esteja dando pra entender mais ou menos. Mais um aqui. Nesse pontinho aqui da lateral. Eu tenho aqui 13 pontos. Agora já dá pra colocar o marcador. Bom, eu contornei aqui por 13 pontos, foram 5 aqui nessa correntinha, nas correntinhas que a gente fez. 1 em cada lateral e 6 aqui em cima. Eu vou fazer a mesma coisa para esse aqui também. Tem 5 correntinhas aqui embaixo, 1 em cada lateral e 6 nesses pontos aqui de cima. A lateral é esse pontinho aqui, ó, quando a gente abre bastante assim. Esse ponto aqui, eu vou encaixar assim, nesse ponto. Nesse ponto aqui também, ó. Vou pegar aqui por baixo, assim, e esse aqui. Senão ficaria um buraco aqui embaixo do braço. Se eu só pegasse essas 5 e depois esses 11, ficaria um buraco desse lado aqui. Assim não vai ficar buraco nenhum. E agora eu vou contornar esses 13 pontos aqui por 7 carreiras. Além dessa aqui, essa é a primeira, né? Mas eu não conto com ela. Vou fazer mais 7 a partir de agora. Então, só deixo o marcador aqui. E aí, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 13 pontos. Então, quando tiver 7 pontos acima da linha do marcador, é que já deu. Pronto, terminei as mangas. E agora aqui, eu vou fazer o arremate. Vou pular um fio, e aí no próximo, levo esse fio lá pra trás. Aí, no último que eu tava, eu vou passar a agulha aqui, ó, pegando só assim no meio. E levo o fio lá pra trás também. O arremate com um fio só, eu gosto de abrir, porque aqui dentro tem fios retorcidos. E assim fica mais fácil de separar em 2, pra de todo jeito conseguir fazer os 2 nós, né? Aqui separei os fios, tem 3 para um lado e 2 para o outro. Aí eu vou colocar aqui, ó, só passar aqui por dentro de uma alcinha, que é para poder separar eles. Assim. Aqui. Agora eu consigo fazer os 2 nós. Então, tem que fazer o arremate aqui, nesse fiozinho que tá aqui dentro e aqui nessa ponta. Nessa ponta, eu vou fazer do mesmo jeito, passar o fio aqui, ó, dentro desse próximo ponto, levar ele lá pra trás. E depois eu vou voltar no último aqui que eu tava, pegando só aqui pelo meio, leva lá pra trás também. Aí vai ficar igual a esse lado aqui, ó, a curvinha. Aqui eu vou abrir, aí fica mais fácil de fazer isso com uma agulha mais fininha ou então com agulha de tapeceiro mesmo. Passar por dentro aqui, ó, esse aqui que tá bem pertinho.
Então, todos esses 3 arremates eu vou fazer exatamente do mesmo jeito, né? Quando é um fio só. Mas esse aqui eu não preciso fazer aquele ponto falso. Aqui eu já vou direto abrir, porque eu comecei com um nó corrediço. Então, se quisesse, poderia até cortar já, porque já tem um nó. Mas vou fazer esse arremate aqui, ó. Fazer aqui os 2 nós. Essa parte foi bem fácil. E tá pronto aqui o casaquinho. Agora aqui o cabelo, eu vou usar esse fio marrom escuro. Eu vou começar aqui com um anel mágico e 7 pontos. Vou colocar o marcador nesse último ponto aqui. E esse crochê do cabelo, eu vou fazer de o jeito mais frouxinho, né? Tem o V e tem o X. Geralmente no boneco eu faço o X e esse aqui eu vou fazer o Vzinho. Mas não faz diferença nenhuma, é só porque esse jeito descansa um pouco mais a mão. E como são só aumentos, essa parte vai ser um disquinho, fica mais fácil, um jeito de descansar também. Próxima carreira vão ser de 7 aumentos. Então, vou fazer aqui um aumento para cada ponto. A diferença entre o ponto X e o V é que o X, a gente nessa hora aqui, ó, passa a agulha aqui por cima. E aí o ponto fica um pouquinho mais apertado. E nesse ponto aqui que eu tô fazendo, eu vou pegar desse jeito assim, ó, passando a agulha por baixo. Na segunda carreira, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer essa sequência por 7 vezes, e aí no final vamos ter 21 pontos. Próxima carreira, aqui, eu vou começar também com um ponto baixo, um aumento, e agora a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. 1, 2, e aí aumenta. Vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes e no final vai sobrar um ponto baixo e a gente faz bem aqui em cima do marcador. Próxima carreira aqui, carreira 5, vou começar com 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer essa repetição aqui por 7 vezes. 2, 3 e aí aumenta. No final vamos ter 35 pontos e vai ser exatamente a quantidade de fios que eu vou precisar. Cheguei aqui no final, vou passar o meu marcador para cima, fechar aqui esse anel mágico, tem um buraco aqui ainda, pronto. E aqui eu tenho 35 pontos e é aqui que eu vou começar a fazer os fios do cabelo. Cada fio agora vão ter 16 correntinhas, então já vou subir aqui as 16. Eu vou pular nessa primeira correntinha, na segunda eu vou fazer um ponto baixo, e aí no resto todo do fio, meio ponto alto. Então eu laço primeiro, e aí depois é só como um ponto baixo mesmo. Então laça antes, faz como ponto baixo. A diferença é que a gente laça antes, para fazer o meio ponto alto. Então eu vou ali até o final, com o meio ponto alto. Cheguei aqui no final, e aí nesse próximo ponto aqui, eu vou encaixar aqui, ó, vou fazer ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo de novo, mas agora eu já vou subir as minhas correntinhas, as 16 de novo. Então, meu fio, ele tem 16 correntinhas, e aí eu vou pular uma correntinha, ponto baixo, e volto com 13, meio ponto alto, até o final. Quando eu terminar, faço um ponto baixo. Depois eu faço mais um ponto baixo e já sobe as correntinhas. Então, depois de cada fio, eu vou fazer um ponto baixo sozinho, depois um ponto baixo já para começar um novo fio. Basicamente, um fio e um ponto baixo. Eu preciso de 16 fios assim. Então, vou fazer aqui os meus 16 fios desse jeito. E depois a gente volta para poder fazer a franja aqui. Eu fiz aqui os fios, né? Tem 16 fios. E agora aqui no final, só sobraram 5 pontinhos. Eu vou fazer eles sem pular agora. Então, vou descer aqui, ó, ponto baixo.
E aqui eu já vou subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta com um ponto baixo e depois com meio ponto alto até o final. Aqui nessa parte da frente eu vou fazer 5 fios desse mesmo jeito, para ser a franja. Chegando aqui no final, só falta mais um. E agora aqui, ó, vou descer um ponto baixo aqui nesse próximo ponto. E agora eu já vou subir de novo as 10 correntinhas. Então, esses daqui, esses 5 fios, eles vão ser grudadinhos um no outro. Então, a cada ponto que eu desço, eu faço um ponto baixo e já sobe as 10 correntinhas. E aí, esse aqui é o segundo já. Quando eu voltar, eu venho nesse próximo ponto, faço um ponto baixo, subo as 10 correntinhas na volta. Nesse ponto aqui, na volta, nesse último que tá aqui o marcador. Então, já foram os 5 fios. Depois que eu cheguei aqui, no cabelo, aqui no final, eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Pode tirar o marcador. E aqui, ó, pode até dar 2 nós sem precisar caminhar, né, por dentro. Porque essa parte vai ficar pra baixo mesmo e vai ser colada, então nem vai aparecer. Vou cortar esse restinho aqui pra poder facilitar. Aqui o bordado do rosto. Eu vou começar com o fio branco. Aqui embaixo eu vou usar uma agulha grande para eu poder chegar até aqui no olho. É só um brilhinho e vai ser só aqui no cantinho do olho mesmo. Então, vou tentar pegar aqui embaixo. Apesar das travas atrapalharem um pouco, tenta o mais rente possível aqui dos olhos. Vou deixar o suficiente para poder amarrar depois e vou sair aqui em cima. São só 2 carreiras. Aqui eu já vou passar ali pro outro lado. Aqui eu vou encaixar nessa parte aqui em cima. Sair aqui embaixo, daqui eu já vou direto pra cá, ó, para que eu possa arrematar. Pode cortar e empurrar esse nozinho aqui pra dentro também. Agora é o preto. Isso aqui é um cílio, né, que eu vou fazer acima desse brilhinho. Vou começar aqui embaixo também. E aqui eu vou pegar um pontinho do lado desse branco. Eu não tô fazendo diferença nessa parte aqui do bordado pra menino ou pra menina. Acho que só o cabelo e o estilo da roupa que vai definir. Mas, se quiser, deixa mais juntinho possível o cílio. E pra menina, se quiser, deixa um pouquinho maior aqui. E aí você coloca num pontinho atrás. E eu vou até aqui o canto, ó. Só o olho mesmo, a distância do olho. Daqui eu já vou sair lá pro outro olho. Aqui, ó. E ele mesmo já contorna, já faz essa curvinha aqui. Aqui eu vou um só depois do fio branco e volto pra cá. Aqui, se eu puxar, ele já fica mais arredondado aqui em cima. E do mesmo jeito, essa parte aqui.
As sobrancelhas eu vou usar a mesma cor do cabelo. E aí, aqui ó, de onde eu começo o cílio, a parte preta, até onde eu termino, tem 3 pontos aqui, entre um e outro. E eu vou pular 2 carreiras. Então, essa aqui do cílio já conta. E mais essa aqui, né? É uma só visível. Então, vou encaixar nessa segunda aqui. E eu quero a minha sobrancelha assim, inclinadinha. Então, ó, encaixa aqui. E eu vou saltar um ponto aqui pra cima para que ela fique inclinada. Desse jeito, ó. Tava aqui embaixo. Mas eu vou encaixar aqui em cima e são só 3 pontos. São 2 carreiras de distância do olho aqui. 1, 2, por 3 pontos e ela é inclinada. Daqui eu já vou passar pro outro olho. Aqui. Miro meus 3 pontos. 1, 2 carreiras. Eu quero ela inclinada. Deixa eu ver se tá reto. Tá retinho. Daqui de baixo, eu já passo pra cá. Assim. Não puxa muito pra não deformar. Pronto. Temos aqui o corpinho e a cabeça. E antes de colocar o cabelo, eu vou juntar aqui, para que não fique deformado aqui, que eu reparei que em algumas bonecas é fácil disso acontecer. E também é fácil quando a gente faz o cabelo e depois prende a cabeça no corpo, se puxar com muita força, a cabeça vai sair. Desse jeito, ela com certeza vai ficar presa. Então, a gente vai encaixar aqui. E pensa primeiro se você já encaixou tudo aqui no corpo, porque depois não vai ter como encaixar qualquer tipo de roupa. Mas como o nosso casaquinho, ele vai ser por fora, então não tem problema nenhum. Inclusive ele fica saindo, né? Essa é uma parte legal para interação. Eu vou começar aqui em cima, bem no anel mágico. Eu prefiro usar uma agulha grande porque ela tem que atravessar a cabeça. Mas se for uma pequenininha, você vai ter que fazer força assim para poder achar a agulha do outro lado. Ela tá saindo bem aqui no meio, ó. Deixa o suficiente aqui pra gente poder amarrar. Aqui agora, eu vou passar de um canto pro outro. Aqui, ó, pelo pescoço. Foi aqui de um lado. Vou voltar pra lá. Agora eu vou trazer pro outro lado de novo. Assim. Então, eu tenho aqui, ó, o fio que vem desse canto e ele volta pelo outro lado do corpinho. Aqui eu vou passar aqui pra cima e vou sair aqui do lado do anel mágico, tá vendo? Em pontos separados. Vamos testar assim, assim essa cabeça não vai sair. Aqui. Vou rosquear aqui, ó, pra poder encaixar. E agora eu vou puxar esse fio até que eu perceba que o meu corpo tá levantando. Eu vou segurar aqui só na cabeça. Pronto, agora que eu percebi que, ó, quando eu puxo, o corpinho tá vindo. Então, é isso o suficiente. Não aperta essa parte, para que a cabeça não fique assim, funda. Então, deixa bem firme aqui, com um pouco de pescoço. E faça o primeiro nó, sem apertar. Pronto. O segundo. Esse segundo dá pra dar uma apertada maior, mas olha, ela não tá funda, né? Tipo, não tem buraco aqui. Então, esse nozinho ele vai ficar pra cima, por isso que tem que ser antes do cabelo. Cortei. Aqui, mesmo se a criança puxar com muita força, esse nó tá prendendo aqui. Né? Esse fio tá acima aqui do anel mágico, não vai dar pra puxar. Agora o cabelo, separei aqui os 5 fiozinhos menores que são da franja, fica fácil de reconhecer. Aqui, eles vão ficar aqui pra frente, já vou separar um de cada lado aqui também, assim. Isso aqui vai fazer parte da franja.
E aí, com a ajuda de alfinetes, eu já vou marcar aqui pra gente poder começar a prender esse cabelo. Coloquei um aqui. E vou pegar desse mesmo lado. Aqui, eu sempre gosto de começar aqui pelas orelhas e eu tô na parte da frente da orelha. Agora, essa parte aqui de trás, ela é bem mais fácil, né? Eu vou só puxando o fio aqui de cima e encaixando aqui. Mas eu vou bem devagar, ó. Vou puxar aqui 2 e encaixo o alfinete. No caso, você vai colar ela depois, né? Aí eu vou lá pro outro lado. Vou fazer os 2 também. Um aqui. E esse outro aqui do lado. E aí eu vou intercalando. Já fiz desse lado, vou voltar para esse aqui. Assim, quando a gente chegar aqui no meio, ele não vai ficar embolado nem torto. Vai ficar bem bonitinho. Então, eu vou intercalando, faz de 2 em 2 ou de 1 em 1, mas sempre um lado primeiro, depois o outro. Aqui, muito importante essa parte aqui, antes de eu começar a prender, nessa parte aqui de trás, né, os fios, é o tanto de testa que você quer que tenha esse boneco. Para você poder medir, aqui ó, encaixa aqui, bem no meio aqui do anel mágico e no meio aqui do anel mágico da cabeça. Deixa eu encaixar bem certinho aqui no meio. Pronto. Aí ele não vai ficar textudo, né? Depois essas franjinhas ainda vão cobrir. Agora fica bem mais fácil da gente poder medir, né, até onde que vai esse cabelo aqui, ó. E aí eu vou só puxando um de cada lado aqui, ó, tá vendo? Até cobrir tudo. Vai ficar tudo bem coberto, né, sem carequinha. Agora é só colar essa parte aqui. Já colei toda essa parte aqui. Agora a franja. Primeiro eu vou dar um jeito nesses daqui que ficaram aqui no canto. Ah, e passar mais aqui nesse meio, né, na base. Mas aí esses aqui do canto, ó, eu vou colar aqui pra frente também, ó. Pra tirar esse espaço que fica aqui na lateral. Não fui com a cola até a ponta, pra que ele ficasse... Ai, tava fora da câmera. Pra que ele ficasse com a pontinha levantada, assim, ó. Vou fazer... Vou colocar um alfinete aqui, porque eu tô vendo que ele tá subindo. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Aqui eu não vou até em cima, a cola até onde tá brilhando. Pra ficar com uma pontinha aqui, um cachinho. E aqui você pode definir pra onde você quer que fique a franja. Eu coloquei assim, um aqui pro canto, são 5 fios, né? Aqui eu vou passar a cola até o final. Então, um para essa lateral aqui, e aqui eu vou precisar da ajuda do alfinete, porque como eu tô sobrepondo os fios, aí fica mais fácil de grudar quando coloco o alfinete assim. Esses dois aqui, já vou passar cola logo nos dois, porque eles vão ficar grudadinhos aqui. Juntos aqui no meio, ó. Vou colocar o alfinete aqui também. E esses aqui, vou só deixar assim pro canto mesmo. Mas vocês podem colocar todos eles retinhos, bem pra frente, né? Deixar a testa mais dividida, né? Dividir aqui 2 para um canto, 2 para o outro, deixar um só no meio. Né? Vai montando do jeito que você achar melhor, porque assim fica um cabelinho personalizado. E mesmo que você faça outro exatamente assim, muda o estilo do cabelo.
Bom, já o cabelinho já tá todo preso aqui. Agora, nesse rostinho aqui, pra ficar melhor, vou passar um pouquinho de blush só pra marcar um pouco. Eu gosto de fazer assim sempre no nariz. E aqui na bochecha. Não vou passar muito, mas eu queria que marcasse. Pronto. E agora eu vou encaixar aqui, ó, o casaquinho. Aqui é o suficiente para poder passar, mas se você tiver dificuldade, usa a própria agulha aqui de crochê para você poder puxar essa mãozinha aqui para fora. Deixa apontar aqui, ó, apontou assim, pego aqui, ó, passando assim por dentro do anel mágico, e aí ele já vem. Arruma aqui para ficar bonito. E golinha para fora. O crochê é bem maleável, então você pode definir para onde você quer essa gola, né? E deixar o casaquinho bem mais bonitinho. Uma jaquetinha, casaquinho. E a boinazinha, que aqui é só amassar assim com a mão mesmo. Essa parte aqui de ter deixado na alça da frente facilita. E olha só depois que põe. Aí dá aquele efeitinho. E é legal deixar de ladinho, né? Porque é pequeno, né? Não é um chapéu, ele não cobre tudo. É uma boina mesmo. Então, eu vou deixar assim, de ladinho. E esse aqui foi a frutinha coco. O coco verde. E é isso.